Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à quarta entrevista que eu estou fazendo aqui com a Virgínia Chaves, neurocientista, que está conversando com a gente a respeito de neurociência da aprendizagem. Nesse nosso quarto vídeo, a Virgínia vai falar um pouco sobre a relação entre memória e aprendizagem, que é uma relação praticamente de identidade, né? Uma coisa é a outra coisa, né, Virgínia? Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Selene. Então, quando a gente vai falar sobre memória e aprendizagem, normalmente eu trago um conceito que dá uma chocada, porque a gente normalmente visualiza a aprendizagem como sendo a etapa final do processo. Eu quero aprender, quero que meus alunos aprendam, ponto final. E a gente acha que aprender passa pela memória, quando na verdade é o contrário, né? O objetivo final, se a gente estiver falando em termos cerebrais, é consolidar informações, né, na forma de circuitos na memória. Esse é o objetivo final. E a aprendizagem é a primeira etapa do processo. Então, nos outros vídeos a gente acessou a questão das bases, né, da aprendizagem, e são bases da aprendizagem, né? Então, sistemas sensoriais, motores, né, atenção, emoção, realmente são bases da aprendizagem, mas cima da aprendizagem é memória, né? E quando essa memória se consolida, né, e é evocada e é aplicada, eu chego na performance, né, que seria aí o ponto máximo do que a gente gostaria de alcançar. Então, é o contrário. A gente aprende primeiro e depois a gente guarda na memória se essa aprendizagem obedeceu alguns pré-requisitos lá para o cérebro conseguir armazenar. Porque do contrário, dependendo de como aconteceu essa aprendizagem, eu não formo memória, né? Então, por isso, a necessidade da gente trabalhar todas essas bases que a gente já comentou. Uhum. Então, que é super curioso, eu fiz um curso com a Virgínia e quando ela falou isso de que a aprendizagem acontece primeiro porque o objetivo é a memória, eu fiquei chocada, eu sou uma das pessoas que ficaram chocadas. É muito curioso, é muito diferente daquilo que a gente normalmente pensa, né, a respeito de aprendizagem. Então, o objetivo mesmo, no fim das contas, é ajudar o aluno ou criar condições para que você mesmo forme memórias a respeito daquilo que você está notando, né, com seus sentidos, com aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, né, o objetivo é criar memórias. Fala um pouco pra gente sobre memórias, tipos de memória, eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir e gostaria de entender mais, né, ouvir de uma pessoa qualificada. Pois é, a memória ela tem tantas vertentes, né? A gente consegue classificá-las de várias formas, né? Por tempo de duração, por intensidade, por o quanto tempo ela vai ficar armazenada ou não, como ela é evocada, o tipo de qualidade da memória. Então, tem bastante formas de classificar, né? Então, a gente comumente fala muito acho que a diferença mais conhecida, assim, é a questão de memória de curto prazo, memória de longo prazo, né? Mas a gente ainda tem aí uma terceira com relação a tempo de duração, que seria a memória de trabalho, e é a que tem o menor tempo de duração, mas se eu tiver que colocar em termos de complexidade cognitiva, é a que está lá no topo, porque essa memória de trabalho, e ela influencia bastante a aprendizagem. Essa memória de trabalho é aquela que ela tem uma duração bem pequena, tipo segundos, né, a minutos, mas ela é essencial porque é a que permite que você armazene informações num tempo curto, mas suficiente para você conseguir executar atividades, né, que estão em curso. Vou dar um exemplo. Você está lendo um livro, né? Você sabe que você já leu a página anterior e a informação que você está lendo agora está fazendo sentido com a conexão da página anterior. Imagina se você esquecesse 30 segundos depois o que você acabou de ler. Não faria sentido o que você estaria lendo naquele momento. Estou lendo um texto com 5 linhas. Na quinta linha eu esqueço o que eu li na primeira. Acabou, a quinta linha não faz mais sentido. Né? E isso a gente não para pensar, mas isso é a vida. Pessoas que perdem por algum motivo, alguma lesão, a memória de trabalho, acabou. Elas não lembram se elas vieram do quarto, se elas já tomaram banho, se elas já comeram, o que elas estão fazendo,
Se a conversa é muito longa, perde o sentido porque ela esqueceu o início. Fazer contas, fazer cálculos depende de memória de trabalho. Na verdade, todo o nosso processamento, né, de funções cognitivas, ele depende da memória de trabalho. Inclusive, ela é uma dos componentes do que a gente chama de funções executivas, que são as funções mais complexas, né, do ponto de vista cognitivo que o ser humano desempenha. E nós, como animais aí no topo do processo de evolução do cérebro, as nossas áreas, né, relacionadas a funções executivas são as mais desenvolvidas. Então, a memória de trabalho, sem dúvida, é a mais importante nesse sentido. A gente almeja para o aluno o quê? Que ele consiga usar bem essa memória de trabalho durante o processo de aprendizagem, para que ele execute, internalize essa aprendizagem da forma adequada, para que as informações aprendidas fiquem no que seria, ou formem, na verdade, o que seria a memória de longo prazo. Ou seja, que ele vai demorar a esquecer e que ele vai conseguir aplicar, né? E por que eu falei que essa memória de trabalho, ela tem tudo a ver com a aprendizagem? Porque essa memória de trabalho, ela tem um limite do quanto você consegue usar, e que frequentemente na área de neurociência a gente faz alusões à questão da memória do computador, por exemplo, né? Tem 1 milhão de diferenças entre uma memória de computador e uma memória, né, humana. Inclusive, os neurocientistas nem gostam muito de fazer essas comparações, mas para fins de exemplo, acho que funciona. É o nosso HD, sabe? Então, tem umas horas que a gente lota esse HD de memória de trabalho, e quanto mais lotado ele está, mais difícil fica de você associar e absorver novas informações e conseguir dar sequência a um pensamento mais complexo. E por que eu estou falando isso? Porque, de novo, menos é mais. Porque quando a gente também tenta nessa coisa de trabalhar a quantidade de informações, você esgota a sua memória de trabalho com, às vezes, informações que são irrelevantes para você efetivamente construir uma informação que vai ser armazenada, né? Então, de novo, a ideia da big picture, da big idea, ela é interessante para nortear estudo, porque você consegue ir trabalhando com a sua memória de trabalho sem esgotá-la, né? Quando você vai do maior para o menor, no sentido de complexidade, né, ou de afunilar, na verdade, né, entendo o geral e vou afunilando em complexidade, você consegue trabalhar muito melhor e gerenciar muito melhor a sua memória de trabalho, né, do que você já partir para o complexo, para o detalhamento, sem ter entendido a base, você vai esgotar sua memória com informações que você ainda não processa direito. Então, o que você faz com o cérebro ali é uma miscelânea, né? E no final, qual é o resultado disso? Ele vai armazenar aquilo durante pouco tempo e daqui a 3 meses você não lembra mais de nada daquilo. Né? Ou seja, o objetivo não foi alcançado, né? Que era de gerar memórias que ficassem a longo prazo e que pudessem ser evocadas numa situação de prova, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Né? E lembrando que para que algo fique na memória, para que você forme memória, né, precisa fazer algum sentido, né? Precisa fazer sentido. Você precisa... E o que é fazer sentido? É você conseguir fazer associações com aquela informação de forma que façam sentido. Porque às vezes você até faz associações ali instantâneas, mas verdadeiramente lá no seu íntimo você não entendeu, sabe? Você está ali memorizando aquilo para um determinado fim, que é uma coisa próxima que vai acontecer, a prova que vai rolar amanhã, por exemplo, mas lá no íntimo você não conseguiu fazer as associações necessárias para você conseguir evocar aquela informação posteriormente sem dificuldade. Porque as memórias, né, a gente evoca. Então, sabe aquela coisa de, tô quase lembrando, aí você, quase que literalmente você puxa pela informação, né? Não, peraí, aí você cria um caminho, faz um caminho até que você alcança a informação. Então, assim, para que você consiga puxar essas informações mais facilmente, essas associações precisam ser muito consolidadas, elas precisam ser muito claras para você. Senão você vai buscar e não vai conseguir alcançar. Né? Então, precisa de fato ter aprendido, né, para conseguir memorizar. Que eu acho que é essa confusão que muita gente faz, né? Tipo, eu não quero memorizar, eu quero aprender.
que na verdade está relacionada a essa ideia da decoreba, né? Do decorar. Comenta um pouco pra gente qual é a diferença entre memorizar e decorar alguma informação, algum conteúdo. Pois é, o memorizar de fato, né, a gente ainda, sob o ponto de vista da neurociência, é o que a gente almeja, né? Memorizei, tá lá, isso significa que formou-se uma conexão entre neurônios, formou-se ali um circuito que tá lá, né? Quanto mais eu evocar, mais ele consolida, mais forte ele fica, a probabilidade dele se manter é muito maior. Maravilha. O decorar, ele na verdade, um processo de tentativa de memorização, só que sem sentido, a princípio, tá? Ele até pode fazer um sentido ali num curtíssimo prazo, né? Então, olha, eu decorei essas informações aqui e eu vou utilizá-las daqui a pouco. Perfeito. A questão é que, se eu não consigo associar aquilo com mais nada, se eu não consigo aplicar nada daquilo e não consigo entender como é que eu aplico aquela informação decorada, a probabilidade daquilo ficar na memória é muito menor. Né? Então, a decoreba, ela é uma memorização num primeiro nível, né? E a memória, que é o que a gente fala em neurociência, é, na verdade, um fato que você absorveu, efetivamente aprendeu, entendeu, associou e aplicou. Quando você faz tudo isso, você tem a memória propriamente dita do ponto de vista neurocientífico. Então, a gente realmente não quer que os alunos decorem. Porque decorar significa que ele memorizou aquilo para um objetivo de curto prazo, mas ele não consegue aplicar aquilo depois. Então, a gente quer efetivamente que os alunos formem memórias, né? E a aplicação, ela tem tudo a ver com esse processo de formação. Tá? E você comentou, Virgínia, agora mesmo sobre essa questão da evocação da memória, né? Quanto mais a gente evoca a memória, mais forte é essa conexão fisiológica mesmo, né? Que existe, que mantém essa memória de longo prazo, né? E eu consigo associar isso com a questão da revisão, a importância que tem a revisão dos conteúdos, principalmente em um concurso como é o CACD, que tem um edital gigantesco, né? A importância de fazer revisões. Então, está associado a isso, né? Essa questão da evocação das memórias frequente. Perfeito. A probabilidade de você esquecer alguma coisa que você só viu uma vez é muito grande, né? E existem estudos, inclusive, que colocam quais são os momentos em que é ideal você evocar essas informações. Tem estudos mostrando a quantidade de tempo. Olha, é melhor você evocar, em vez de 2 dias depois, evocar tanto tempo e fazendo intervalos, né, de curto, médio e longo prazo até chegar o dia do exame, por exemplo. Então, já tem estudos nessa área, né, que é o que a gente chama de espaçamento, e o espaçamento funciona. A questão é que precisa evocar, né? Quando você recebe uma informação pela primeira vez, você ficou no nível da aprendizagem. Aprendi. Beleza, é o clássico, né? Assisti a aula, fui para casa, tá tudo aqui na cabeça. Uma semana depois, se você não mexeu naquilo, 2 semanas, a coisa vai ficando cada vez mais etérea. Aí é o momento de você retomar. E aí, quando você retoma, quando você evoca, como você já está vendo aquilo num segundo momento, você naturalmente vai fazer outras associações, vai ter inferências, vai ter insights, e aquilo vai consolidando. Se você volta naquilo uma terceira vez, mais ainda, até um ponto que você efetivamente entende que esgotei, né? E aí passa para o próximo. E uma coisa que às vezes não fica clara para os alunos é que evocar as informações não precisa ser sempre da mesma forma. Então, quando o professor passa exercícios, é uma forma de estimular o aluno a evocar. Mas se o professor traz aquele assunto numa aula posterior, numa forma de revisão, ou numa forma de pré-requisito para um próximo tópico, ele está evocando novamente. Se o professor passa um trabalho, ou um estudo dirigido, ou alguma coisa que vá trabalhar aquele contexto, mas de uma forma mais ativa, também é uma forma de evocar. Então, não precisa ser sempre da mesma forma, né? Sim, e isso é então importante que o professor saiba. Oi, perdão, Virginia. Ou então o aluno, né, ou o candidato pegar uma anotação de aula e transformar em um mind map, né, um mapa mental, também é uma forma de evocar e mexendo também com sentidos, né, mexendo com cores, etc. Também é uma forma de evocar memórias, manter memórias vivas, esse tipo de revisão, digamos assim,
feito em várias frentes, né? Em vários formatos, né? Isso também é positivo, né? Você falou aí de uma coisa excelente, assim, né? Você falou desses mind maps. Primeiro porque mexe com sentidos. Então, quando você consegue transformar toda aquela informação. Primeiro que é só a questão de você tentar resumir os conceitos, né? De alguma forma. E aí, muitos alunos pecam nesse sentido, porque eles acham que resumir é eles pegarem lá a teoria e reescrever no caderno, ou digitar, enfim, a gente pode falar sobre isso já já. E quando você está reescrevendo, você não está resumindo. O resumir significa, né, uma ação de ordem cognitiva superior, porque significa que você conseguiu pegar uma quantidade grande de informações, né, e transformá-las em algo mais sucinto. Isso é uma coisa difícil de fazer, mas isso precisa ser seu. Não é reescrever com menos linhas, que é bem comum isso acontecer, né? O aluno, vou fazer aqui um resumo. Aí ele pega a teoria e reescreve, só que numa quantidade menor de linhas. Isso não é resumir, né? Então, assim, o resumo ele já é um processo importante quando o aluno faz isso por ele mesmo, né? Ele está criando ali um bloco sucinto de informações, porque significa que ele entendeu a big picture da coisa. Beleza. Se ele passa isso para um mind map, onde ele vai trazer questões sensoriais, onde ele vai criar esquemas, né? Já tem estudos que mostram que o desenhar ele traz uma associação muito mais forte com a memória, né? A criação de esquemas do que a escrita. Né? Então, quem tem a facilidade, né, de criar esses mapas, né, conceituais, esses mapas mentais, com esquemas e setinha e tudo, isso é para os sentidos algo muito potente. Né? Isso gera ali uma carga, né, visual que vai te fazer lembrar. Não, e Quem às nunca vezes passou por na hora a gente lembra do próprio esquema, né? Exatamente como ele estava esquematizado. Exato. Nossa, isso estava no canto inferior da página tal, eu lembro. Tal. E aí isso é pista. Exatamente, estava de verde. E isso é uma das pistas que vai facilitar você evocar a memória. Na hora da prova, você lembrar, era verde, lembrei. Você deu mais pistas para o cérebro. Né? Então, isso é fantástico, fantástico. Eu super recomendo. E agora comenta um pouco essa questão do... para ajudar na questão da memorização, né? A questão do fazer as anotações dos estudos ou das aulas. O que ajuda mais em termos de memorização? Fazer a anotação digitado ou anotar, de fato, aquela informação escrito, né? Utilizando papel, caneta, etc. Isso é assim, meu Deus do céu, e agora? Escrever ou digitar? O digitar, ele traz uma questão de velocidade, né? Então, ele é prático porque ele adiciona velocidade, mas por outro lado, ele faz entrar de automaticidade muito mais facilmente. Porque você está ali mexendo com os dedos, quando você vê, você já tirou o foco atencional do que você está fazendo. A gente consegue, às vezes, né, digitar e aquilo cria uma automaticidade que pode ser uma pista, que seria uma pista importante em termos motores, por exemplo. Então, quando você se obriga a escrever manualmente, né, e aí vamos lembrar também que essa coisa de digitar é muito recente. Em termos evolutivos para o cérebro, a gente não tem processamentos e áreas ainda voltados só para isso, né? A gente está trabalhando aqui com um cérebro conservado com inputs ainda lá de pré-história. Né? Então, a gente ainda não tem ali um processamento cerebral voltado especificamente para isso. Então, quando você escreve, você tem todo um processamento motor que envolve músculos, que envolve uma coordenação, que envolve a ativação de áreas de linguagem, mais áreas motoras, todo um processo de coordenação que acaba funcionando como mais pistas para o cérebro. Então, é mais difícil você ficar mecânico enquanto você escreve manualmente, porque você tem que prestar atenção, mesmo que não queira no que está fazendo, né? A não ser quando você está transcrevendo. Né? A transcrição ela pode entrar ali num ponto de automaticidade, porque você está lendo, está só transcrevendo, mas a cabeça está em outro lugar. Mas se você realmente está registrando e pensando na hora o que você está fazendo, as associações com memória, elas são mais eficazes na escrita manual.
lamento falar sobre isso. Não é que você vai deixar de usar o computador, né? Mas se for um momento de registro, olha, eu quero registrar agora uma impressão, um insight, alguma associação que eu fiz. Se você realmente quer fortalecer aquilo em termos de memória, o ideal é que você registre à mão. Virginia, então acho que essa sua fala tem tudo a ver com essa questão da participação do sistema motor como uma das bases, né, da aprendizagem. Sistema motor também nesse sentido, né? Escrever também gera memórias motoras, né? Sim, com certeza. Então, como a gente falou, né, inicialmente em outros vídeos, o sistema motor ele é uma das partes relacionadas ao processo de aprendizagem. E isso é muito por questões evolutivas. Não houve tempo ainda de existirem adaptações cerebrais para esse nosso novo modelo. Então, sabendo disso, né, a gente, mais uma vez, a gente tem que usar as informações a nosso favor. Então, assim, quem é realmente muito familiarizado com a questão do digitário, do computador, não é para tirar isso da sua vida, né? Mas é para selecionar os momentos em que você vai registrar as coisas de forma manual ou que você vai registrar de forma digitada. Acho que esse é o ponto. Não precisa ser radical. Sim, com certeza. Bom, Virgínia, quero te agradecer demais. Acho que as entrevistas foram excelentes. A gente conseguiu falar sobre tópicos variados e alguns deles até de forma bastante aprofundada, assim, com foco mesmo naquilo que o CACDista precisa saber especificamente para conseguir estudar sozinho ou para conseguir estudar com os professores. Então, acho que foi super relevante. Te agradeço muito e eu fico muito feliz também em anunciar para todos aqui os seguidores do canal que eu e a Virgínia estamos trabalhando em um projeto juntas, com foco no CACD, justamente para ajudar nessa questão do aprender a aprender de forma mais eficiente. E em breve a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, vai comentar mais informações sobre o projeto. Mas, por enquanto, agradeço muitíssimo. Virgínia, toda vez que eu ouço você falar, eu aprendo mais e mais e me encanto mais ainda com essa área da neurociência da aprendizagem. Sou suspeita para falar, porque eu também sou apaixonada, né? Eu que agradeço, Selene, e estou muito feliz da gente começar esse projeto juntas. Tem bastante coisa legal aí por vir, né? Para auxiliar cada vez mais os CACDistas nessa trajetória aí árdua, mas que tem uma recompensa maravilhosa. Sim, verdade. Virgínia, muito obrigada. Eu agradeço também a todos que acompanharam as entrevistas e eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal CACD Inglês. Até lá!